Salve Brasil! Hoje vamos falar de jejum intermitente. Roda a vinheta. O de alimentação, a gente tem dois períodos. Quando a gente está comendo ou quando a gente está sem comer. O jejum é o tempo em que não estamos comendo. O jejum mais conhecido é o jejum noturno, quando a gente, depois de jantar, dorme, e nesse período que estamos dormindo, não estamos comendo, estamos em jejum. Então, o jejum é aquele tempo no qual a gente não está comendo. E o jejum foi inventado por quem? Bom, a verdade é que o jejum não foi inventado. Se a gente vê a história do homem, lá nas cavernas, o homem tinha períodos em que não tinha alimentos e tinha que procurar algum alimento. Esse período que o homem não estava comendo, o homem estava no jejum. Originalmente, quando o dia acabava e a luz do sol ia embora, o medo do homem de ficar lá na intempérie com outros animais era muito grande. O homem, no período de noite, o homem não procurava por alimentos. O homem dormia, ia à sua caverna ou à sua, sei lá, a moradia feita por ele. Mas, quando o homem acordava, o homem, com a luz solar, o homem procurava alimentos. Mas esse período entre que o homem deixava de comer, ia descansar, a dormir, a se resguardar, e depois, quando aparecia o sol de novo, o homem saía para comer, então esse período é chamado de jejum, ou é chamado de jejum. Então não foi inventado por ninguém, é um período que existe. E hoje todo mundo tem horas de sono, tem horas de descanso, e nesse período a gente não come, a gente está no jejum. Mas esse é o jejum intermitente? Não. O jejum intermitente é um conceito relativamente novo. Em que consiste o jejum intermitente? É aquele período de não comer, voluntário, programado, no qual a pessoa que faz esse jejum está guardando um tempo sem alimentos para deixar desfrutar dos benefícios do jejum. Quais são os benefícios do jejum? Tem muitos benefícios o jejum. Nos estudos clínicos mostram que quando a pessoa não está comendo, que está um período de várias horas, muitas horas sem comida, acontecem várias coisas no corpo. Primeiro, os níveis de insulina, desse hormônio tão importante, vão a um nível muito baixo. E quando a insulina fica baixa, então nós segregamos um outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon e a insulina são produzidos na mesma glândula, no pâncreas, só por células diferentes. Mas o glucagon, que é esse outro hormônio, quando a insulina fica baixa, ele faz exatamente o contrário ao que faria a insulina. Ele, no fígado, ele dá um comando, uma mensagem ao fígado para transformar glicogênio em glicose. E o fígado libera glicose no sangue. Por quê? Porque como a pessoa não está comendo, você não está absorvendo nova glicose, certo? Mas muitas das células corporais precisam da glicose para gerar energia. E aí, então, como nós guardamos glicose no fígado e nos músculos em forma de glicogênio muscular, o glucagon libera esse glicogênio muscular transformado em glicose no sangue, para que as células possam usar essa energia. Outra das funções importantes do glucagon é falar para as células de gordura e ajudar a célula de gordura a fazer lipólise, que é a transformação de triglicerídeos, que são armazenados na célula de gordura, em ácidos graxos, que são liberados no sangue. Qual é o intuito? Que esses ácidos graxos também vão servir de energia nas células, porque as células do corpo
podem usar glicose como fonte de energia e ácidos graxos. Então, no período de jejum, uma das questões que acontece é essa descida dos níveis de insulina. Com isso, nós temos algumas outras vantagens. Por exemplo, quando a insulina fica baixa, a inflamação crônica, que é um período, que é um processo que a gente vai falar em um outro vídeo, ela diminui. O estresse oxidativo, que é um outro processo interessantíssimo para discutir, que vamos tocar em outro vídeo, também diminui. Então, menos estresse oxidativo, menos inflamação crônica. Com a descida da insulina, os tecidos aumentam sensibilidade à insulina. Então, essa é uma outra vantagem do jejum intermitente, ou do jejum, quando a gente está em jejum. E um outro benefício que já falamos, que a célula de gordura transforma triglicerídeos em ácidos graxos, o qual significa que a célula de gordura perde tamanho e a gente consegue diminuir a gordura corporal e isso é refletido em perda de peso. E esses são os únicos benefícios do jejum intermitente? Bom, principalmente eles, o que nós falamos agora, os benefícios principais, aumento da sensibilidade à insulina, diminuição da insulina sanguínea, uma liberação de ácidos graxos, diminuição do tamanho das células de gordura, diminuição do peso, são os principais benefícios. Mas, e falamos também da diminuição do processo inflamatório crônico, do estresse oxidativo, mas ainda tem outros benefícios esse período. Você sabe de um conceito no corpo que é assim: aquilo que não mata a pessoa fortalece a pessoa. Então, esse conceito de estar submetido a um estresse controlado e sair do estresse vitorioso com algumas adaptações, isso acontece no jejum. Quando a pessoa não come, gera um estresse para as células, para o sistema metabólico, e nesse estresse, o corpo faz algumas adaptações muito importantes que ajudam as células, ativa alguns genes que são beneficiosos para o corpo. E, na verdade, fazer o jejum controlado, um tempo controlado, e já vamos falar um pouquinho desses tempos, tem benefícios para o corpo. Um deles, que acontece a nível celular, é que algumas substâncias, elementos, estruturas, nutrientes que estão na célula, que têm sido produto de proteínas que não foram que não tiveram sucesso nas suas ações, ou pedaços de proteína ou de peptídeos que ficaram livres, ou células mortas ou membranas celulares danificadas. Nesse processo, elas são utilizadas de novo. E isso é chamado, esse processo é chamado de autofagia. É dizer, que o corpo se come a ele mesmo. Mas o corpo é tão inteligente, o sistema é tão perfeito, que ele vai comer aqueles elementos que são desechos que estão na célula, que são peptídeos, são proteínas, são pedaços de membrana, são algumas organelas que já não funcionam, e o corpo vai utilizar esses materiais, que basicamente são carbono, hidrogênio, oxigênio, esse esqueleto dessas membranas ou células, ou nutrientes, para então usar esses aminoácidos, esses ácidos graxos, essa glicose, produto daqueles tecidos ou membranas, e é usado como como se o corpo tivesse comido. Mas, na verdade, o que o corpo está comendo é aquelas partes das células que estavam sem uso nenhum. Então, essa autofagia, e se sabe hoje, através dos estudos clínicos, que a autofagia é necessária, é importante e é beneficiosa. Então, esses outros benefícios do jejum intermitente. Mas por que ele se chama jejum intermitente? Então,
intermitente porque não é um jejum constante. A pessoa que faz esse jejum voluntário faz tempos nos quais não come e tempos nos que ele recupera e come. Quanto é o tempo que ele não come? É muito variado. Vocês têm esse conceito de jejum intermitente, pode ser, por exemplo, um tempo determinado de 24 horas. Uma pessoa que deixa de comer 24 horas. Ou você tem também jejum intermitente de mais de 24 horas, de 36, 48, de 72 horas. Ele é chamado intermitente porque a pessoa faz esses tempos de jejum e depois recupera, come normal, passa algum tempo pode ser uma semana, um mês, pode ser feito esse jejum intermitente uma vez a cada 3 meses. Então, por isso é chamado de intermitente, porque a pessoa voluntariamente tem tempos nos quais não come para se aproveitar de todos os benefícios e depois tem tempos nos que se come normal. E que é o conceito chamado de time restricting eating? Ah, esse conceito é muito legal. Time restricting eating, que seria a restrição de tempos no qual a gente come, é um conceito ainda mais novo, mais moderno. E é assim, esse conceito não é equivalente ao jejum intermitente, no qual, para ser chamado jejum intermitente, tem que ser de mais de 24 horas. No caso da restrição de tempo, pode ser de 12 horas, por exemplo. Se você tem a sua última comida às 8 da noite, você janta às 8 da noite, e você não come até às 8 da manhã do próximo dia, você teve 12 horas de jejum, certo? E essas 12 horas de jejum têm um efeito também muito positivo no corpo. E se você, no lugar de ter 12 horas, tem 13, tem 14, tem até 16 horas, esse tempo restringido no qual você não come, pode ser chamado de time restricted eating. Os estudos clínicos mostram que o tempo ideal para manter de jejum entre a última comida e a primeira comida do próximo dia está entre 12 e 14 horas. E isso de time restricted eating não será um invento das pessoas? Será que é bom? Então, os estudos clínicos mostram que é bom, sim. Até se a gente pensar, como nós falamos no começo, que o homem das cavernas tinha momentos importantes do dia, onde ele não comia, principalmente quando a luz solar ia embora. Quando chegava a noite, o homem, por medo, por preservar a espécie, ele ia para a sua moradia. E dentro daquela moradia, ele não tinha comida, não existia o refrigerador, não tínhamos depósito de comida. Até quizá a gente pode pensar que ele guardava algumas sementes ou tinha alguma erva, alguma vegetal, é possível. Mas, na verdade, o homem, no período noturno, não comia. E assim o homem conseguiu evoluir. A nossa evolução humana passou sempre por aquele período importante em qual o corpo não come. O que se sabe hoje com os estudos clínicos é que nosso sistema genético, nossos genes cumprem horários. E nós temos horários, quando temos a luz solar, o dia, que tem alguns genes ativados, que estão ligados, e outros genes que estão desligados. E quando chega a noite, alguns os genes que estavam ligados, eles vão se desligam, e aqueles que estavam desligados, ligam. E esses genes, por exemplo, que são ligados no período em que a gente não come, são genes de reparações, reparações corporais, celulares, tecidos que são danificados durante o dia, períodos em que o músculo, por exemplo, faz adaptações, cresce. Então, tudo isso acontece no período da noite. E assim o homem conseguiu evoluir. O grande problema hoje
é que as pessoas não têm, não cumprem, não cumprimos. A vida moderna é tão diferente. A gente tem luz artificial, a gente consegue mantém o trabalho até altas horas da noite, a gente sigue ligado ao celular, à TV, à luz, a equipamentos que têm luz azul, e isso faz com que o corpo no consiga se adaptar en esos horarios porque no estamos respetando aquellas horas en las cuales tradicionalmente o como o homem evoluiu, nós tínhamos esse período de descanso. Por isso que o time restricted eating é importantíssimo manter ao menos 12 horas entre a última comida e a primeira comida do dia. Então, os estudos mostram que é beneficioso, que o corpo, as pessoas que fazem esse time restricted eating entre 12 e até 14 horas, que é quando está maximizado o efeito, são pessoas que controlam melhor o peso, tem melhor sensibilidade à insulina, gera mais dificilmente doenças como a diabetes. São pessoas que, nesse período noturno, com bom descanso noturno, conseguem reparar tecidos importantes como o tecido intestinal, tem melhores valores de pressão arterial, controla melhor a temperatura corporal. Então, assim, tem vantagens importantes fazer o time restricted eating. Então, por favor, resuma por que é tão importante esse tema do jejum intermitente ou do time restricted eating. Então, resumindo, manter um tempo de não comer é importante. Tem benefícios como a diminuição dos níveis de insulina, diminuição dos processos inflamatório crônico, diminuição o estresse oxidativo, melhora a sensibilidade à insulina, que acho que falamos também, e liberação de ácidos graxos, diminuição do tamanho do tecido gorduroso, perda de peso, e, principalmente, controle de processos, melhoras a nível celular, como lo é aquilo que nós falamos da autofagia, que tem muitos benefícios de limpeza e de reparo no corpo. Então, bora a fazer um time restricting eating de 12 a 14 horas?